Segundo vídeo de teologia arminiana, página 29, né? Meu filho acabou de falar que essa aula é grande, né? A teologia arminiana ela é bem grande, deve ser dada de uma maneira responsável e com calma, né? Com uma didática bem fácil de entender. Então, o relacionamento do armínio com o arminianismo deve ser tratado com a mesma intensidade que o relacionamento de Calvino com o calvinismo. O que isso quer apontar? Nem todo calvinista concorda 100% com Calvino. Por isso que acaba trazendo, né, pontos de vista dentro do próprio calvinismo diferente daquilo que estão nas institutas, que são as principais obras teológicas da reforma protestante. Esse ditame entre um e o outro acaba até mesmo dividindo o calvinismo em supralapsarianismo, que são os supralapsarianos, e os infralapsarianos. O debate gira geralmente em torno da posição dos decretos. Né? Deus predestina como, né? E ali acaba trazendo isso e da questão da dupla predestinação. Deus predestina, ponto. Né? Tanto Armino como Calvino, todo mundo enxerga isso, é obrigado a enxergar, senão você está desprezando por completo as escrituras sagradas. Então, o entendimento mais claro sobre esses aspectos é antes do nascimento ou depois do nascimento, antes da criação da terra ou depois da criação da terra, né? Antes da criação do homem ou depois da criação do homem, antes da queda ou depois da queda. Então esses são os pontos, né, que vão trabalhar mais sobre isso. Deus predestina pela sua vontade ou Deus predestina pela sua vontade mediante a manifestação do ser humano. Então tudo isso acaba trazendo, né, pontos de discussão sobre calvinismo e arminianismo, entre o próprio calvinismo, entre o próprio arminianismo. Como eu disse aqui, esses pensamentos acabam sendo colocados posterior aos dois pensadores. Depois de Armino, né, da sua morte, houve uma organização de 45 teólogos da Província Unida. Né? Armino morre com 49 anos de idade, em 1609, e depois disso esses teólogos se reúnem. Então eles vão ser conhecidos como os remonstrantes, aonde vai criar, né, uma escola de líderes baseado nessa teologia, remonstrância. A parte deles, o principal teólogo é Simão Espicópio, que tem uma época de trabalho muito boa, que acaba trabalhando, trazendo toda a perspectiva de uma criação de uma teologia bem clara, né, sobre o aspecto arminiano. O que é interessante também é que os arminianos eles passam a ser acusados de golpes de estados e passam a ser perseguidos também. Alguns calvinistas depois também. É interessante, né, que os batistas também passam a ser perseguidos da mesma forma. A igreja na Europa, o início da reforma protestante, ela se confunde muito com apoios políticos, com política, igreja e política. Então, para que você também possa entender o início dessas teologias, é extremamente necessário você conhecer o empenho, o desempenho, né, do pensamento político daquele período, daquela época. Outro líder remonstrante muito importante foi Hugo Grossio. Né? Ele foi um estadista político muito influente na Europa, né, na parte de 1645 a 45, né,
e um outro que também foi chamado, né, de um grande remonstrante foi o Philippe Limborch. O Philippe Limborch, alguns arminianos não vão gostar da sua teologia. Por que, que não vão gostar da sua teologia? Essa teologia começa a crescer no século XVIII e ele vai ligar muito o pensamento arminiano, que já era um pensamento de cunho iluminista, ele vai ligar a esse pensamento iluminista assim de uma maneira inacerbada. E então o pensamento de Armino em Philippe Limborch vai ganhar um aspecto quase do semi-pelagianismo. Ele coloca quase, mas quando eu li, sinceramente eu pensei que era um semi-pelagiano que estava escrevendo. Na verdade, tem pontos também que diferem da teologia pelagiana. Então, ele não é um pelagiano, e sim um arminiano que estava evoluindo o pensamento. Esse tipo de pensamento, claro, que se afasta do pensamento de Armino. O século XVIII, né, com Limborch, acaba sendo o século que traz um pensamento muito forte sobre o arminianismo. Limborch, como muitos arminianos, em especial aqueles da Igreja da Inglaterra e nas igrejas congregacionais, acabam mesclando o arminianismo com a religião natural do iluminismo, né? daquele período, né? E acabam se tornando os primeiros liberais protestantes naquele momento. Na Nova Inglaterra, John Taylor, Charles Chancellor de Boston, eles acabam representando o arminianismo intelectual, que no livro é chamado de arminianismo de cabeça, né? Que ele fala que é algo perigoso, porque ele flerta realmente muito com o pelagianismo. E acaba, né, trazendo também à tona, muitas das vezes, o arianismo, o que ficou conhecido como neo-arianismo. Inclusive as igrejas pentecostais, quando começam a surgir, elas começam a lutar, os pastores que vinham das outras denominações, né, presbiterianas, batistas, que foram alcançados, né, pelo movimento carismático, pelo movimento pentecostal, eles começaram a lutar, muito deles, com o pensamento, né, do arianismo, que é o pensamento sobre Jesus Cristo não ser Deus, ser apenas ser humano, filho de Deus. Esse tipo de pensamento, para quem já estudou história da igreja, vai notar que encontrou um opositor ferrenho, que foi Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um pregador fantástico, né? Ele prega de uma maneira muito, muito veemente e se opõe a isso. E, infelizmente, o debate intelectual sobre o arminianismo acaba ficando jogado de lado, porque dessa forma eles acabam sendo enxergados como heresia. Por isso que muita gente acaba falando que o arminianismo é próximo do semi-pelagianismo e do pelagianismo, porque acabam tendo na mente, né, esse pensamento que começa então com Philippe Limborch. Depois desse pensamento, fica claro uma manifestação de um arminianismo mais próximo daquilo que seria o arminianismo de Jacobus Arminos, que era o de John Wesley. Contudo, o pensamento de John Wesley, em alguns pontos, acabam se diferenciando desse tipo de pensamento também de Armino, principalmente o que se fala da perfeição do ser humano.
Terminamos o segundo vídeo, já estamos indo para o terceiro vídeo.